A notícia é a seguinte: a plataforma X começou a cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal vai identificar quem usou a rede social após 30 de agosto, quando a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já atuava para suspender a plataforma no país a mando de Moraes. O foco da Polícia Federal serão donos de perfis que publicaram no X reiteradas vezes após o bloqueio, usando atalhos como a VPN, também proibida pelo Supremo, ao bloquear a rede no Brasil. E aí a informação que nós tivemos também pelo deputado federal Gustavo Gayer, que disse que telefonou para o Elon Musk, conversou com o Elon Musk, é que o Musk estaria sim disposto a cumprir temporariamente, nas palavras do próprio Elon Musk, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo o que o Gayer relatou dessa conversa dele com o Elon Musk, o algoritmo, se ficar muito tempo fora de operação, ele perderia força. Então, no momento em que o X voltasse, ele não teria mais a mesma capacidade de circulação, de divulgação. Então, para que a rede social se mantivesse ativa, é importante retomar essa operação, e por isso o Elon Musk decidiu temporariamente ceder a essas determinações do ministro Alexandre de Moraes, visando uma reversão no futuro, mas para que não se perca esse espólio, digamos assim, da rede social, para que ela não perca força. Pelo menos é isso que relatou o deputado federal Gustavo Gayer dessa conversa dele com o Elon Musk. Então, né, Consta, parece que o cenário vai se desenhando para isso, né, para que o X volte, para que as ordens de bloqueio, de censura sejam cumpridas, mas temporariamente. O que te parece, hein, essa estratégia? O Alexandre de Moraes está fazendo corpo mole. Não está gostando muito disso, né? O que mostra que realmente o mais interessado em manter o banimento do X é o Alexandre de Moraes. O recuo tático, digamos assim, do Elon Musk parece fazer algum sentido, pelo motivo que o Gayer apresentou e você resumiu, e um outro motivo também, né, que o Gayer também colocou ontem no 4x4, sobre essa conversa que ele teve com o Elon Musk, de que é um instrumento necessário para a própria direita na eleição e para derrubar o próprio Alexandre. O Elon Musk fez sua parte. Ele abriu uma página com os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes, a prova dos crimes, as provas. Ele criou lá, tá tudo lá, documentado, o batom na cueca todos, vídeo em flagrante no motel, tá tudo lá, né? Da traição à Constituição. Se o Senado brasileiro continuar inoperante, o que o Elon Musk pode fazer? Vamos torcer para um salvador da pátria, um gringo, bilionário, herói? O Brasil tem que assumir as rédeas do próprio destino, né? Ele fez o que podia. Eu acho que é uma questão tática, sim, de permitir a volta do X nesse sentido. Esse embate não é uma questão de Alexandre de Moraes versus Elon Musk, é muito mais profundo que isso. São grupos que buscam a censura no mundo, grupos de esquerda, globalistas, comunistas, China, Rússia, Irã, Venezuela, Lula, Partido Democrata Americano, e do outro lado, defensores da liberdade. Então esse é o embate, é um negócio mais graúdo, e o Brasil virou quintal. Se o X realmente sucumbir, não conseguir vencer essa batalha, ou a guerra, algumas batalhas são inevitáveis, a derrota, se não conseguir vencer a guerra, aí lascou, aí o mundo vai ficar mais parecido com a China. E a gente vai sentir muita falta da liberdade que a gente conheceu. Então tudo isso é muito preocupante. Agora, ver jornalista defendendo a censura e falando, teve gente que usou quando não podia, como se fosse um criminoso, um traficante de droga, um assassino, um pedófilo. Ver a Polícia Federal agindo como jagunço, indo investigar quem acessou, qual foi o termo jurídico que o Alexandre de Moraes usou no seu despacho, excessivamente a rede. Porra, que argumento jurídico maravilhoso, né? Polícia Federal investiga aí, mas só quem usou excessivamente. Se foi dentro das 40 gramas, tá liberado. É um país louco, na mão de bandidos. E de uma Polícia Federal que está indo atrás de quem usou uma plataforma. Olha o ponto em que a gente chegou. Vão ser cobrados no futuro. Não vai ter essa de estava apenas cumprindo ordens. O talha-ferro também está usando esse discurso. O chefe manda fazer. Pepino faz pepino. O que eu posso fazer? Não, o chefe está mandando envenenar a comida. E vocês estão cumprindo ordens dessa natureza. Então, olha o julgamento de Nuremberg aí do nazismo. Vocês não vão ser esquecidos. Policial federal que investiga quem usou o X é jagunço. Não é policial federal.
E para você, Salles, acertada essa decisão do Elon Musk, se confirmada, de cumprir as determinações para fazer com que o X volte e depois ver no que dá? Uma boa estratégia? Olha, veja, juridicamente eu tenho minhas dúvidas sobre a lógica dessas exigências, mas por outro lado, se nós entramos numa sinuca de bico, que ou ele demonstra que vai cumprir e restabelece o X no Brasil, ou, como o Rodrigo bem colocou, o X vai ficar fora do ar. Eu, por exemplo, estou sentindo muita falta. Eu adoro twittar lá, mandar minhas mensagens e tudo, mas tenho me controlado aqui para não ser objeto dessa perseguição jurídica aí que está sendo feita. É um absurdo você ter um país com tanto problema como o nosso, crime organizado para todo lado, tráfico de droga, tráfico de arma, tudo quanto é sacanagem acontecendo nas fronteiras, portos, aeroportos, ou seja, agora é crime de lavagem de dinheiro, de negócio de aposta, tudo quanto é coisa que você olha aqui é político de esquerda, político ligado ao governo do PT já sendo pego fazendo besteira, e os caras vão olhar quem foi que postou no X. Pelo amor de Deus, né? Tem essa noção do ridículo. Quer dizer, tem muito mais coisa importante para um órgão público com escassez de orçamento, escassez de pessoal, ficar se dedicando. Mas justamente o sintoma desse desvirtuamento que tomou conta do nosso país e que uma parte da elite, uma parte da classe jornalística, uma parte dos formadores de opinião jogam fora a sua moral e a sua ética, fazendo de conta que não vem só porque a perseguição nesse momento é contra a direita. Quando a perseguição durante lá atrás, há 30, 40 anos atrás, era contra a esquerda, essa turma gritava por tudo. Agora, então, eles fingem que são completamente cegos, surdos e mudos. Mas, enfim. Ô Conste, será que nesse cálculo do Elon Musk de retirar o time de campo temporariamente, esperar uma mudança de cenário para tentar fazer essa derrubada das ordens ilegais aqui no Brasil, tem também o componente da eleição americana? Será que tem aí uma aposta também na vitória do Donald Trump nos Estados Unidos? E se tiver, você acha que haveria essa influência mesmo? Isso impactaria o nosso cenário por aqui, se o Trump vencer a eleição? Sem dúvida. Isso é uma cartada fundamental nessa guerra. Volto a repetir, o povo brasileiro tem que se libertar. É só o povo brasileiro que pode se libertar. Mas a ajuda da cavalaria é boa, né? Então, a vitória do Trump e a sua volta à Casa Branca, se acontecer, é uma das mexidas nesse tabuleiro mais importantes e que vai, sim, assustar esses autoritários censores. Veja como é que o Lewandowski já reagiu à tentativa aí de alguns congressistas republicanos de falar em revogar o visto desses censores nos Estados Unidos. Inaceitável! Empresa de fora tem que respeitar as leis do país. Sim, o Elon Musk estava respeitando. O problema foi justamente que ele falou: a lei viola a lei. Eu não vou desobedecer a lei porque o ministro Alexandre está pedindo. O ministro Alexandre não é sinônimo da lei no Brasil. Eu sei que tem gente que acha que é. O Reinaldo Azevedo e companhia, né, que muda de opinião de acordo com, enfim, com a ocasião. Mas existem leis no país que o STF não está cumprindo. Esse é o cerne da questão. Mas o Lewandowski foi incomodado. Começa a incomodar, né? Imagina o Barroso não poder vir aqui para Key Biscayne, para aquele belíssimo apartamento de milhões de dólares, e ter que se contentar com Caracas, Havana. Varadeiro é bonitinho, mas é Varadeiro, é Cuba, né? Vai ter que ir lá para Cuba que lhe pariu, porque aqui vai ficar difícil. Então, o Trump voltando à Casa Branca, o Elon Musk participando do governo. É óbvio, Brown, que a chapa vai esquentar para esse pessoal. É óbvio. Contamos com isso, precisamos disso, mas volto a repetir, é o povo brasileiro que tem que se libertar em essência. E o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, que virou uma espécie de interlocutor de Elon Musk no Brasil, ele repassou informações ao dono do X sobre a movimentação de congressistas de oposição ao governo Lula para promoverem o impeachment do ministro do STF. Eu falei que está errado. Não é ministro do STF, é o ministro Alexandre de Moraes, tá? Dono do STF. Além disso, em vídeo postado nas redes, Gayer disse que recebeu um telefonema de Elon Musk e explicou por que o empresário está cumprindo as ordens de Moraes a respeito da plataforma. Vamos ver o trecho.
Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou ao Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes venceu de forma alguma. Ele está, na verdade, entendendo que nós precisamos do X para poder lutar contra o Alexandre de Moraes, para divulgar para o mundo o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu entendi, Arthur. É tipo um Tamagotchi, né, o X? É o dilema do bichinho virtual. Se você não alimenta, ele morre. Ele morre. E segundo, ia ficar bonito, Elon Musk, ia ficar bonito, né, ele falando Elon Musk e o Barroso falando pendrive. Ia ficar bacana. Mas, Pavinato, por isso que ontem a gente comentou esse assunto e eu disse que, na minha opinião, ao contrário do professor Suano, a estratégia dele foi errada. Porque se ele sabia que, caso o Alexandre de Moraes tirasse do ar o X durante um tempo, o algoritmo poderia morrer e, consequentemente, a plataforma ficar inexpressiva aqui no Brasil, ele não deveria ter ido para o confronto. Ele tinha que ter mantido a plataforma no ar e protestado pela plataforma, dizendo: estou sendo acuado, estou sendo coagido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas sem perder a plataforma. Eu acho que ele errou, mas, professor Suano, o senhor discorda de mim? Eu discordo. Democraticamente. Eu vou dizer, a estratégia dele em relação ao X pode ter sido errado por causa desses riscos. Mas eu avalio que a estratégia dele foi eficiente para produzir aquilo que era necessário, que é o desvelamento do que está acontecendo no Brasil. O mundo inteiro agora sabe. E para ele, por exemplo, perder 20 milhões de reais, 100 milhões de reais, isso não é nada. Ele ganha isso na hora que ele termina de tomar o café dele. Ele começa a tomar café, já caiu 20 milhões de reais na conta dele. Em dólares, sabe o quê? 4 milhões de dólares. Isso não é nada para ele. Então, o cálculo estratégico que ele fez é: tudo bem, eu posso perder alguns milhões de reais porque eu estou ganhando o suficiente. O que ele não pode é perder a estrutura do X no Brasil. Aí ele fez o cálculo e chegou à conclusão de que, bom, agora o risco é um risco de morte em relação à estrutura. Então eu posso voltar e faço de conta que eu estou cedendo para preservar a estrutura. Então me parece que a estratégia dele é muito boa e foi o mais importante. Hoje, qualquer pessoa pode ter argumento suficiente, por exemplo, para denunciar o Alexandre de Moraes no Tribunal Penal Internacional, já que não serve para nada aqui no Brasil, qualquer tribunal. É, porque deve ser isso que o Gayer falou para ele: ó, Alexandre, aqui não vai dar nada. Que não vai dar nada, contamos com você, obrigado. O Gustavo Gayer, ele está por trás de algumas comitivas que vão até descer o Washington, tentar denunciar o que está acontecendo aqui no país. Eu conheço, inclusive, a Lili Pacheco, que é bastante envolvida, que organiza ali o processo, e eles levam bastante a sério. Assim, são pessoas que, de fato, estão comprometidas com o valor da liberdade no nosso país e que se esforçam para tentar... O Gustavo Gayer é um desses. É um desses. Ele é um desses. Porque, veja, o Gustavo, ele fato. é deputado federal e ele faz muito mais do que o nosso Senado. O Marcel Van Hatten, o Nicolas. Então, assim, essas pessoas, de acordo com o que a Constituição prevê para o nosso Congresso, elas não têm poder ali dentro do jogo. Mas elas usam as vozes que têm para tentar publicizar o que está acontecendo aqui no nosso país. Então, eles estão fazendo essa frente. Então, eu deixo primeiro os meus parabéns ao Gustavo Gayer e toda a equipe. Ele faz parte dos meus 5% que merecem ser reeleitos. Ele é bom. 5%. Ele é bom. Ele é bom, ele defende as nossas pautas. Ele ascendeu pelas redes sociais e se tornou político com a pauta da defesa da liberdade. Exato. E ele preservou essa pauta ao longo do seu mandato até agora, o que mostra que ele é um cara coerente e digno. Honra a pauta da direita. A gente precisa de mais pessoas que honrem as nossas pautas. E aí, sobre o debate se o Elon estava certo ou não... Porque você sabe que pauta lá dentro não falta. Pois é, eu lembrei da Paula, onde que o Paula... E a Paula, será que leva? Será que ela vai levar a Paula? Fica aí. Será que leva a Paula?
Lembrei sim. dela. Ela fica conhecida no Brasil inteiro. Né? Você fez ela ficar conhecida no Brasil Será inteiro. que Se ela leva levar, ela pau? tem que te agradecer. Mas sobre o debate se o Musk está certo ou não, eu concordo com o professor Suana. Eu acho que foi uma boa oportunidade da gente deixar claro o que está acontecendo aqui. Isso foi noticiado em importantes jornais dos Estados Unidos e é importante que a ditadura imposta pelo judiciário, pelos ministros que compõem o STF, seja vista internacionalmente para que alguém acorde e consiga fazer alguma coisa a respeito, principalmente o Senado. Você vê que ele só escala, né? Ele vai escalando e nunca tem um recuo do Alexandre de Moraes, né? Escala. Isso. Foi o caso do Ele Daniel não volta, Silveira. Paga a multa, pagou a multa. Corrige a multa, corrigiu a multa. Exame criminológico. Agora ele formulou perguntas, ou seja, ele vai escalando, vai dobrando a aposta. Ele começa com a unha, a hora que você vê tá o ombro. Eu não sei se foi uma estratégia boa ou não do Elon Musk, a gente está vivendo a história, né? A história é viva, pode ser que no futuro a gente fala foi certo ou foi errado, mas o que você vê muitas pessoas aplaudindo a derrubada do X, falando, olha lá, o gringo bilionário que não obedece à lei. Aí falou, tá bom, o que vocês falaram era nomear representante, pagar tal da multa. Isso aconteceu. E aí? Agora inventa uma nova coisa. Essas pessoas que aplaudem vão continuar aplaudindo, falando, tá vendo, tem que ir pra cima dele João, mesmo. olha, por exemplo, inclusive o esvaziamento do discurso do Lula, hoje qualquer discurso que o Lula faz no mundo é vazio. Parte disso decorre do mundo estar conhecendo melhor o Brasil, graças a ações e decisões como essa do Elon Musk. Bicho, você quer mais o quê? O Chico Buarque censurar a paródia de Cálice? Procuradoria-Geral da República pede investigação sobre o uso do X no Brasil durante o bloqueio com foco em discurso de ódio e desinformação. Isso mesmo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou autorização ao Supremo Tribunal Federal para que a Polícia Federal investigue usuários que driblaram a ordem do ministro Alexandre de Moraes e continuaram utilizando a rede X durante o período de bloqueio no Brasil. A prioridade da investigação será identificar postagens que promovam discurso de ódio ou que divulguem maliciosas inverdades, desinformação ou fake news, segundo informações do jornal O Globo. A ordem de bloqueio da plataforma foi emitida em 30 de agosto por Moraes, que determinou uma multa diária de R$50 mil para aqueles que acessarem o X utilizando ferramentas como VPNs para burlar a proibição. Apesar da suspensão, figuras públicas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, continuaram utilizando a plataforma durante o retorno temporário do X no Brasil, ocorrido em 17 de setembro. No pedido apresentado por Gonet no dia 15 de setembro, o procurador-geral afirmou que o uso do X para propagar discursos contrários à liberdade de expressão, ao regime democrático e à dignidade das pessoas, especialmente em período eleitoral, representa um assinte à autoridade da deliberação do STF. Ele também expressou preocupação com o impacto desse comportamento nas eleições municipais. A Polícia Federal foi autorizada pelo STF em 16 de setembro a mapear as postagens e identificar os usuários que desobedeceram à ordem judicial. O procurador sugere que inicialmente os infratores sejam notificados sobre a decisão da corte e, em caso de reincidência, sejam multados conforme previsto no Acórdão de Moraes. A lista dos usuários que violam a determinação será entregue a Alexandre de Moraes, que decidirá sobre a aplicação das multas. O monitoramento e aplicação de sanções visam garantir o cumprimento da decisão do STF e coibir a disseminação de conteúdo prejudicial ao processo democrático no Brasil, especialmente durante o período eleitoral.